Primeiramente, bom dia a todos. Quero cumprimentar aqui a mesa em nome do nosso presidente, caros vereadores, público presente, pessoas que assistem em casa, e dizer aqui hoje, de tanto posicionamento que a gente vê, a intencionalidade desses posicionamentos, de tentar colocar na mente das pessoas, às vezes, o irreal, acusar o dever do Estado ou do município e desviar a função e jogar pela pura política. Porque vou começar aqui citando a questão das escolas. Sabemos que a educação, de fato, é um problema histórico na nossa cidade. E que esse problema está sendo tratado seriamente pelo prefeito. Quando se vê, Cláudio Maroca, iniciar uma reforma da escola do Aruaru, quando eu chego no Roldão, como eu estive essa semana, e vejo 7 salas sendo construídas, quando eu chego naquela escola modelo, que por anos e anos serviu simplesmente de entulho, de um lugar vazio, de um elefante branco para a Morada Nova, e hoje está sendo praticamente ressuscitada, junto com a nossa educação, sendo custeado a sangue e fogo, porque nós sabemos que a educação não tem recurso. Então, vamos sim buscar no governo do Estado, vamos buscar na União, vamos buscar onde for. Porque o povo de Morada Nova não votou só em prefeito, não. Nós votamos em deputados, votamos em governadores e votamos em presidentes, senadores. E hoje, sim, Morada Nova está sendo vista por todos. Mas por que será que isso apenas hoje? Por que será? Será que é má gestão? Por que será que estamos recebendo esses recursos de Estado e governo? Será que é problema de má gestão, de irresponsabilidade de prefeito? Eu acredito que não. Porque senão as coisas não estavam acontecendo. Porque grandes obras, como o Ilmar Sérgio bem falou, como nós estamos concluindo aqui a reforma do hospital, a Areninha, a Bia construindo um posto de saúde de recurso federal, mas nós sabemos da contrapartida que o município tem que ter e também a responsabilidade que ele vai ter para custear e manter aquele novo órgão em serviço. Porque não tem nenhum funcionário ali naquela Areninha custeado para manter pelo Estado, não. Não vai ter, talvez, ninguém lá no Hospital Regional, depois daquela reforma, custeado pelo Estado, não. Nem na escola do Roldão, se o município não souber gerir o dinheiro da educação, não vai vir emenda federal para manter, não. E isso, sim, é responsabilidade do prefeito. E ele está tentando fazer o dever de casa. Basta o justo saber reconhecer. Agora, falar da grande problemática que estradas são no nosso município, isso é verdade. É histórico, doutor Naceli, é histórico. Pois não, concedo-se uma parte. Vereadora, só para complementar, porque o tempo aí foi curto, e eu queria, já que a senhora tocou no assunto aí do regional, eu queria lhe dizer que na primeira gestão do governo Glauber Castro, o hospital regional funcionou como uma policlínica. Aquela policlínica que hoje está em Russas, nós tínhamos aqui uma policlínica municipal com mais de 12 especialidades, funcionando e funcionando muito bem. O hospital regional, você que conversa com o doutor Cleómenes, pode perguntar a ele quantas cirurgias foram realizadas naqueles 4 anos. Agora, houve uma queda da arrecadação, houve um prejuízo muito grande em relação na época, aí não ficou sem condição de manter aquele serviço. Na segunda gestão ele não manteve, porque não tinha condição financeira. Agora, dizer que está sendo feito hoje, muito bem, está sendo feito hoje, em 2 anos, mas que o Glauber Castro passou, foi 4 anos com aquele serviço aberto lá, com uma policlínica, cardiologia, proctologia, urologia, todos os serviços importantes de especialidades.
E eu acho que a Rosimeire se lembra disso. Muito obrigado. Com certeza, houveram sim esses... Pois não, Rosimeire? Raquel, lembro sim de todas essas coisas que ele está dizendo e queria saber por que não deu continuidade, se era tão importante, era tão bacana isso, por que não deu. E eu não estava nessa administração, mas que era uma coisa que eu achava bom demais. Isso aí não tenho nenhuma dúvida disso. Eu já disse, torno a dizer, o que for de bom para o nosso município, eu estou aqui para dizer, o que for ruim, eu digo também do mesmo jeito. Mas quando eu estava dizendo, quando o senhor estava falando das obras inacabadas, eu estava falando, nós estamos com 2 anos de gestão. Nós tivemos 8 passados, e como eu estou dizendo, se você procurar o rei das obras inacabadas, Neto, você esqueceu de dar a coroa para a pessoa, você deu para o Vanderlei, ele não está em tempo ainda de receber, não. Quando ele tiver, eu digo. Mas era o outro, era o rei das obras inacabadas. Eu nunca tinha visto isso na Morada Nova. E quanto... nunca tinha se visto. Eu vi um vídeo de um senhor aqui em Morada Nova e ele disse, nunca ninguém tinha visto o que nós estamos vendo na Morada Nova hoje. Gente, vamos ter consciência. Vamos ter consciência. Vê a Areninha, veio. Tem a contrapartida. O Vanderlei disse que a UPA não está aberta ainda porque ele tem consciência que ele não pode pagar por mês o que tem que pagar. E ele tem que estar com os pés no chão. De que adianta tu abrir uma coisa que não vai funcionar? De que adianta, Tainho, que ele só vai ter problemas? Entendeu? Então, assim, tem que se ter os pés no chão. E não é desse jeito aí. Na hora que eu estava dizendo aquilo ali, eu estava dizendo para vocês relembrarem que nós vivemos o posto de saúde, acho que ali da Lagoa Funda, foi de Patos. Gente, nós passamos quanto tempo esperando por ele de Patos, né? Faltava não sei o que da energia lá no Iraponga. No dia do comício do Iraponga. Obrigado pela parte. Quero só ressaltar aqui, certo? Essa questão do hospital regional. Trabalhei no hospital regional ao iniciar a abertura daquele hospital. Aquele hospital no qual era materno-infantil, e ainda é. Tínhamos, sim, algumas especialidades, já naquela época, como ortopedista, pediatra, ultrassom, endoscopia na época. E aí eu lembro que no fim da gestão de Adler, ele colocou um cardiologista. Aí Glauber manteve essas especialidades, aumentou, botou um urologista, mas não manteve. Mas não conseguiu manter. Mais uma casa de apoio que nós sabíamos que acontecia pelaquela instituição. E aí eu quero só deixar claro o seguinte, que hoje o hospital regional, ele também conta com muitas especialidades, doutor Nacélio. Hoje nós temos nutricionista, um ortopedista trabalhando, endocrinologista, temos pediatra, certo? Além das outras especialidades, ginecologia, que atende aquela comunidade. Então, eu tenho, assim, uma impressão que as pessoas julgam o passado sem olhar para o presente. Porque, além disso, nós estamos conseguindo colocar as especialidades e manter as cirurgias dentro do hospital, coisa que nunca aconteceu na Morada Nova. E, concluindo a perna do H, coisa que muitos prefeitos, aliás, todos que passaram por aqui, achavam até que aquilo ali nunca pudesse acontecer. Fizeram até um banheiro para tapar lá e maquiar o serviço. Mas, graças a Deus, o prefeito está concluindo. Aí eu quero saber se aqueles leitos não poderiam ter servido para a UPA se fosse no terreno ao lado daquela instituição. Eu queria saber se o leito do hospital regional não poderia ser um internamento. Aí eu queria saber se só poderia ser um terceirizado. Se nós tivermos o leito, por que não? Para que contratarmos? Então, cabe à consciência de cada um quem está mentindo ou quem está enganando. Continuando sobre a questão da saúde, foi citado aqui, mais uma vez, sobre a questão de medicamentos. Medicamentos, nós sabemos que o papel, o dever de casa do prefeito, ele está fazendo. Coisa que muitos também
deixaram de fazer em outras gestões, mas está lá, ele está em dias com a PPI, que é o repasse que é obrigado não, que é a parte dele para comprar o medicamento para o município. É um problema a nível estadual, sei que a gente poderia sim tomar outras medidas, mas a questão financeira hoje talvez não seja viável, até porque nós estamos em um fim de ano, onde a questão do índice, dos limites estão sendo questionados toda hora, indagados toda hora. Eu acho engraçado que muitos cobram e muitos cobram serviços e tacam o dedo porque não baixa o limite. Gente, isso é prudência, isso é saúde financeira. Chega até a ser uma ironia quando a gente cobra uma coisa e acusa a mesma coisa. O que a gente vê nessa tribuna aqui são os discursos se contradizendo, né? Estarem toda hora se contradizendo. E assim, falar de medicamentos, eu posso falar também de médicos. As pessoas também estão reclamando. Do mesmo jeito que reclamam da falta de medicamentos, reclamam de falta de médicos na unidade, no horário de expediente. Reclamam, sim. Como podem reclamar também da situação, se não renovarem essa situação dos cubanos. Então, o serviço, a população também está sofrendo por serviços de péssima qualidade. Serviço que, às vezes, que era para estar lá. Se eu tenho 6 horas de trabalho, eu tenho que estar lá. Eu não posso simplesmente descumprir o meu horário de trabalho, não. Porque a população está sofrendo, porque vai chegar e não vai ter atendimento. Assim como também, se eu tiver um cargo público, que tem uma determinada função, que não existe cargo sem função, e eu ficar na minha casa, simplesmente esperando receber só por cargo político, e achar que eu não posso fazer nada, porque não sou vereador. Dizer que eu não sou vereador, mas eu tenho um cargo público, eu tenho responsabilidade para exercer. E isso é responsabilidade, isso é dever público, isso é dignidade. Então, a pessoa que não tem moral para estar falando, acusando, simplesmente tem que se pôr no lugar e saber o que vai falar. Questão de dizer que essa gestão é um fracasso, quando eu olho para a saúde eu não vejo fracasso. Vejo dificuldade, vejo postos de saúde, de programas sucateados, porque, para mim, essa questão de PSF já era para ter sido renovado, reciclado, esse atendimento que é um dia gestante, um dia idoso, um dia demanda, isso, para mim, tem que ser revisto, porque muitas pessoas sofrem, até porque quem está mais próximo da comunidade é o PSF. Aí nós vemos aqui mudanças, como a gente vê, o Aruaru precisar, dentro do PSF, montar um pronto atendimento, né, uma urgência e emergência, justamente não é por outra coisa, não. É pela falta de funcionalidade do PSF. Que já vem todo determinado como é que tem que ser atendido, quantas fichas, quais os dias, quais são as demandas que têm que ser deliberadas. Isso é um programa federal, que tem que ser revisto. Quando eu vejo se falar que tudo foi um fracasso, eu vejo a cultura acontecer, mesmo sem recurso, porque nós sabemos que cultura é uma secretaria que muitos nem querem, porque não tem recurso. Eu vejo o esporte, aqui digo com o Wilmar que saiu, que iniciou essa pasta, dando um show em Morada Nova, fazendo eventos, mexendo com as escolas, mexendo com o município, vejo a areninha acontecer, vejo um campeonato intermunicipal que está acontecendo, que vai iniciar agora, que já tem ganhado grande proporção, vejo aqui meu amigo que toma de conta também de esportes, e sabe disso, que as coisas estão iniciando, é claro que é um sonho que a gente, cada passo de cada vez, mas que a gente tem projeções. Aí eu vejo as estradas. Ano passado, é o que se falava, 5 milhões de estradas, 5 milhões de estradas. Aí se a gente tivesse gastado 5 milhões, gente, foi uma licitação, não foi o que foi gasto. E outra coisa, eu queria sim que hoje tivesse 5 milhões, 10 milhões para a gente fazer estradas, que não estava aqui o meu amigo Dé, sofrendo lá, quantas vezes nós já fomos um secretário atrás de estrada, com o povo cobrando. E está lá. Estamos esperando mais uma vez. Quem está lá, morando lá naquela comunidade, está esperando estrada sim.
Como esperou em outras gestões que também passou anos sem acontecer. Mas ano passado as máquinas passaram lá. Coisa que não era sequenciada naquela região. Tinha regiões, tinha estradas lá que há mais de 12 anos não eram feitas. E que ano passado foram feitas. E que eu vi, e andei acompanhando a recuperação de algumas estradas, e eu vi a população dizer, não, a estrada não estava tão ruim como a do ano passado, não estava tão ruim. Por quê? Porque foi feita. Tinha sido feita, realmente. Vejo aqui a questão... Vereadora, permita só uma observação. Eu gostaria só de dizer a Vossa Excelência que sobre as estradas nós iremos falar no dia 23. Mas eu adianto a Vossa Excelência, eu estou pegando toda a documentação, que é de se lamentar, mas eu vou para dar um dado a Vossa Excelência. Foi gasto do dia 19 de fevereiro até o dia 5 de outubro, 3.706.160,26 R$. Vou repetir para Vossa Excelência. 3.706.160,26 R$. E não vou dar aqui ainda o relatório, que eu estou pegando a documentação, o resto da documentação, mas é coisa cabeluda. Inclusive, cada quilômetro gira em torno de 13, 14 mil reais. É o que eu adianto a Vossa Excelência. Marquinhos, essa licitação é desse ano? É contrato de máquinas, né? Não licitação de estradas. Aí vem determinando as estradas. Vou pegar esse material também. É importante, com certeza. Porque se está parado, a gente tem que cobrar, com certeza. Sobre essa questão, vou até falar um pouco aqui, mudar o assunto, porque, infelizmente, falar para quem quer ouvir, às vezes é difícil. E para quem não quer ouvir, é mais difícil ainda, porque a gente que é professor sabe das coisas, principalmente de repassar informação. Bater palma para o que está errado, eu não bato. Se realmente tiver acontecido, aconteceu, eu acho que isso não cabe só ao vereador Marquinhos tomar uma posição, cabe a todos nós dessa casa tomarmos uma posição e, sim, exigir esse serviço nas comunidades. Mais uma vez, como exigimos de fato. Estive essa semana na Sohidra. E como eu vi vários vereadores aqui contestando a questão de poços, de instalação de poços, porque foi uma questão muito questionada aqui, a questão de cavar poços. Fulano conseguiu tantos poços, Beltrano conseguiu para a região, cavei A época de campanha foi isso que aconteceu em Morada Nova. Né? Todo mundo atrás de poços, todo mundo atrás de poços. Mas esses poços estão cavados, mas não estão instalados. Então, não estão sendo utilizados de fato. Então, eu fui na Sohidra, falei lá com o Vanderlei. Vanderlei entrou em contato com a empresa, com as empresas, que não foi só uma, que fez esse serviço aqui em Morada Nova, para que elas viessem concluir o serviço no qual a licitação dizia que o poço, sim, deveria já estar instalado, até porque nós estamos num período muito difícil, um período de limite já, porque as pessoas já estão sofrendo com a falta de água. Seja que um poço tenha dado muito vazão ou pouca vazão, a gente sabe da necessidade de água em cada comunidade. Além de falar com o Vanderlei, reforcei com o João Lúcio da COGÉ, porque eu sei que está tendo uma parceria entre COGÉ e Sohidra sobre a questão desses poços. E aí pedi a parceria, pedi ao João, por ele ser parceiro da gente, por ele ter esse vínculo, por ter nos atendido muito bem, por gostar de Morada Nova, que ele viesse a atender essa demanda de instalação de poços, desse uma forcinha com o Vanderlei também, para que ele pudesse sim instalar e fazer de uso esses poços que a população está aguardando, olhando para o poço e não podendo usar. E isso é cruel. Quero falar... Mais 2 minutos aí para Vossa Excelência. Estive ontem
né, lá no IFCE, pela manhã, com o pessoal do meio ambiente do Estado, no qual ele trazia uma oficina, né, para conscientização de Morada Nova sobre a questão da coleta seletiva contínua. Porque você iniciar uma coleta seletiva foi iniciado. Agora, para a gente continuar e fazer com que essa coleta seletiva ela se mantenha e ela aumente para realmente suprir a demanda que Morada Nova tem de lixo hoje, é o mais difícil. Difícil não é iniciar, difícil é manter. Como nós vimos muito acontecer no Estado, aterros sanitários aí, que hoje estão abandonados por falta de condições de gestão financeira. Então, isso é uma preocupação. Estive lá com meus alunos e eu acho que essa integralidade entre escola, saúde, a própria assistência, o meio ambiente e a própria Câmara, para que a gente possa realmente fazer acontecer o reaproveitamento, a reciclagem dos materiais que estão sendo mandados ali para o lixão e futuramente, brevemente, a gente vai estar mandando para o aterro sanitário. E isso é importante por quê? Porque vai custar, já está custando e vai custar muito mais para o município. E já existe lei, Jorge, que diz que esse custo, quando for para aterro sanitário, ele não é para ser custeado pela gestão, não. Existe a lei dizendo que todo mundo é responsável pela sua produção de lixo. E isso vai vir para essa casa. Isso vai vir para essa casa. E aí eu quero ver ações prévias para que a gente não possa impactar a população de uma forma errada, sem uma prévia conscientização, sem uma prévia informação e sem que a gente entre no sistema. Porque a gente pode, sim,